Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto. Interpretação de texto que deveria ser a primeira habilidade a ser adquirida, tão logo a gente aprenda a ler, é hoje um dos grandes desafios. Infelizmente, as estatísticas mostram que 70% dos brasileiros adultos são incapazes de interpretar um texto. A isso nós chamamos de analfabetismo funcional. O que significa que as pessoas são capazes de soletrar, são capazes de identificar as palavras, mas têm muita dificuldade em perceber o conteúdo. Essa é uma estatística assustadora. Para a aula de hoje, eu separei um texto. E este texto você deve ter tirado aí no seu computador, com certeza você já o imprimiu e tem o texto nas suas mãos. Mas antes que a gente entre no texto, eu gostaria de dizer que interpretação de texto é um trabalho técnico. É um trabalho que exige esforço. É um trabalho que exige foco, concentração. Não basta uma leitura do texto. Uma coisa é você ler uma notícia para ter uma informação superficial sobre um determinado evento. E essa informação vai se completando à medida que você ouve novos detalhes a partir do rádio, da televisão ou de uma conversa com amigos. Ao final você tem todo um quadro. Mas a interpretação de texto não. Você vai ter que responder a questões sobre um determinado texto. Essas questões têm gabarito, ou seja, todas as pessoas deverão se guiar pelas mesmas respostas. Então, o que seria a interpretação de texto? Na interpretação de texto, eu tenho que ser capaz de perceber se uma ideia está de acordo com o texto e posso comprovar pelo texto. Se uma ideia é contrária ao texto e eu também posso comprovar pelo texto. Se uma ideia ultrapassa o que está escrito no texto e também pode ser comprovado. Ou seja, por mais que as pessoas pensem que a interpretação é subjetiva, e é em determinado sentido, mas não é numa prova objetiva. Numa prova objetiva será cobrado o que está no texto e pode ser provado. O que não estiver no texto, estiver na minha cabeça, ideias que sejam minhas, ideias que eu já tenha trazido de casa antes mesmo de ver o texto, essas ideias não contam. Eu costumo brincar que ninguém vai te perguntar o que você pensa sobre determinado assunto. Uma prova objetiva de texto, o que se quer saber é o que o autor pensa sobre o assunto. O que você pensa não importa muito. O único momento em que nós vamos falar do que nós pensamos de fato é na redação. Mas essa é uma outra história para uma outra aula. Então, a interpretação do texto ela depende de fidelidade ao autor. E os nossos erros residem em 3 pontos básicos. Eu erro porque eu ignoro o texto e respondo com ideias pré-concebidas. Eu tenho uma ideia do que seja miséria, fome, desemprego, e ao ler um texto proposto sobre qualquer um destes assuntos, eu começo a responder as questões com o que eu já pensava sobre a miséria, sobre a fome, sobre o desemprego, muito antes de ter lido o texto dado. Segundo erro frequente, eu discordo do autor. Eu sou contrário ao pensamento dele. Então eu começo a raciocinar com a minha oposição. E com certeza eu não vou acertar questão alguma, porque eu quero contrariar o autor todo o tempo. E o terceiro e mais frequente, talvez seja esse terceiro, a grande causa dos analfabetos funcionais, é que lê-se superficialmente. Eu leio o texto por alto, leio superficialmente. Parece que eu estou numa corrida de tempo, eu quero ler rápido. E ficam algumas imagens ou algumas ideias na minha cabeça. E
E eu então começo a responder as questões de texto, não pelo que está escrito lá, mas pelo que eu me lembro de ter visto. Eu começo a pensar assim, eu me lembro que o autor disse isso, me lembro que o autor disse aquilo, mas é tudo muito solto, é um tiroteio, são ideias soltas, dispersas, que pouco tem a ver com o tecido que o autor construiu. E é isto que é fundamental. A palavra texto significa tecido. E daí indústria têxtil, ou seja, indústria de tecido. O autor tece o texto, existe uma trama do texto. Eu brigo com os meus alunos que há fios pretos e fios brancos, que são tecidos ali. É como a sua avó, quando resolve fazer um pullover. Ela sabe que é um pullover e não um cardigan que ela quer fazer. Ela sabe que cores ela gostaria de usar e começa a testar as combinações, os desenhos, a malha, se vai ficar mais fechado, se vai ficar mais aberto. Ou seja, todo o texto é construído fio por fio, intencionalmente. O autor sabe o que ele quer dizer e começa então a montar o seu texto de forma tal que o leitor possa captar aquilo que ele pretende passar. Ele tem que sinalizar então. Ele vai sinalizar através de dois aspectos. Toda mensagem se compõe de dois aspectos. Seja a música, seja a poesia, seja a sinalização do trânsito. Qualquer mensagem se compõe de dois aspectos. Um é a forma, a maneira como foi feita a mensagem. E o outro é o conteúdo. Um é o que eu quero mostrar, o que eu quero passar com essa minha coreografia, o que eu quero passar com essa minha poesia, o que eu quero passar com este filme, o que eu quero passar com este texto, é o conteúdo. De que maneira eu vou fazer isso? Através de um texto dramático, lírico, através de uma comédia. Eu vou fazer isso de uma forma calma, tranquila, ou eu vou compor isso de uma forma agressiva, indignada. Esta é a forma. Então, quando um compositor escolhe o chorinho como veículo da sua mensagem, é porque aquela mensagem certamente não ficaria tão bem passada se fosse através de uma marcha ou de uma valsa. Então, a forma choro, ou a forma valsa, ou a forma marcha, tem tudo a ver com o que eu, ouvinte ou espectador, vou perceber da mensagem que o autor quer me passar. A forma é o pacote, é a maneira como o autor empacota essa mensagem. Ele tem um grande desafio, que é tirar a mensagem da cabeça dele e trazer essa mensagem para a minha cabeça da forma mais próxima possível do objetivo que ele pretendia alcançar. Ele sabia qual era o objetivo e foi por isso que ele construiu o texto de uma determinada maneira e não de outra. Então, é o objetivo que faz com que cada texto seja diferente do outro. Embora milhões de pessoas escrevam sobre a infância, milhões de pessoas escrevam sobre o amor, milhões de pessoas escrevam sobre a guerra, mesmo que no mesmo jornal, no jornal de domingo, você encontre 5, 6, 7 articulistas falando sobre a violência urbana ou falando sobre a questão de cotas na universidade, nenhum texto será igual ao outro, porque cada autor tinha o seu objetivo específico. Então guarda bem isso. O segredo na interpretação de texto é descobrir qual é o objetivo do autor, o que o autor quis mostrar com aquilo, né? Onde ele queria chegar, qual é a mensagem principal. Então, nós vamos ver o texto que você acabou de imprimir, o texto que você tem aí nas mãos, e que eu creio que você já tenha lido, você já tenha corrido os olhos, né? Para aprender a ler, vamos nos fixar em dois aspectos importantíssimos: o título e a fonte. O título do texto é Pescadores de Ti, e a fonte é Gilberto de Menstein, um jornalista articulista da Folha de São Paulo. Ele escreve no Caderno Cotidiano aos domingos, um apaixonado pela educação, um apaixonado pelas questões do jovem brasileiro.
Então, o texto Pescadores de Ti foi um texto que eu colhi, eu peguei num folheto de um show do Milton Nascimento em 1996. O show se chamava Amigos, as músicas são muito lindas. E Milton Nascimento falava da infância e das próximas gerações, do compromisso que nós temos com as futuras gerações. Eu creio que a produção do show convidou Gilberto Menstein e solicitou a ele que escrevesse um texto de abertura para aquele folheto maravilhoso que foi distribuído no Palácio das Artes naquela noite. Neste folheto, ao abrir a capa, eu me deparei com este texto de Gilberto Menstein, que você acabou de imprimir. Então é um texto de 1996, pelo menos é a data que eu tenho, e que foi publicado num folheto de um show de Milton Nascimento, Pescadores de Ti. Uma grande dica também para interpretação de texto é ler calmamente, ler apaixonadamente. Se você não gosta do autor, se você não gosta do tema, não importa. Há um texto ali, há um tecido ali. Alguém gastou tempo para produzir esse tecido e alguém, o coordenador de prova, a equipe de vestibular ou a equipe de concurso, seja da Fundep, seja da FUMARC, seja da Cesgran Rio, escolheu este texto e não outro para aquela prova ou para aquela aula que você vai fazer. Algum conteúdo importante este texto tem. Então não vamos desprezá-lo, vamos tentar ler apaixonadamente. E no terceiro passo, nós vamos analisar a estrutura. Fechando então, olhar título e fonte, ler calma e apaixonadamente e voltar para analisar a estrutura desse texto. A estrutura do texto é como um corpo que tem cabeça, tronco e membros. É o famoso começo, meio e fim de que você tanto ouviu falar. Então vamos ver as partes do texto que você tem na... Você vai observar que o autor começa dizendo que havia dois pescadores sentados à margem do rio. Que esses dois pescadores ouviram gritos de criança e rapidamente pularam na água. Os dois conseguiram salvar duas crianças. Mas no próximo movimento, vem 4 crianças se afogando. Os dois pulam na água e só conseguem salvar duas. O que significa que 2 crianças iriam morrer. Mal eles conseguem salvar aquelas duas, eles ouvem mais berros e eram 8 crianças que desciam a correnteza. Eles continuavam sendo 2 e 6 crianças morreriam. Um dos pescadores, então, e este momento no texto é muito importante, ele começa a ir embora e o outro fala: você está louco, você vai me deixar aqui sozinho com essas crianças? Ele diz: não, faça o que você puder. Eu vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio. Então eu te pergunto, você observa que o seu texto pode ser claramente dividido em 2 partes? Você observa que o seu texto tem uma primeira parte em que uma historinha é contada e que acaba nessa frase: vou descobrir quem está jogando as crianças ao rio? Se você quiser, você pode passar um traço separando as 2 partes do texto. E a primeira parte está contando uma história, nós vamos chamar de narração. A segunda parte defende um ponto de vista. Na segunda parte, Gilberto Menstein começa a dizer como é impressionante que as pessoas ouçam berros e continuem a sua vida, consigam até dormir. São poucos os braços para muitos afogados. E que a lenda explica isso. Então, na segunda parte, ele defende um ponto de vista e na primeira parte, ele conta uma história. Quando se conta uma história, há uma narração. Quando se defende um ponto de vista, há uma dissertação. Então, nós temos um texto construído em 2 partes. O fato de ser construído em 2 partes, o fato de ser primeiro narração e a segunda metade dissertação, é a forma. E o conteúdo? Esse aqui é o mais difícil. O que é que o autor quis mostrar com aquilo que ele disse? O que o autor quis mostrar quando ele me contou essa historinha e depois ele desenvolveu o seu ponto de vista? No momento em que nós descobrirmos o que o autor quer mostrar com este texto, nós jamais erraremos uma questão de interpretação.
porque toda questão de interpretação se baseia no que o autor quis dizer. Ele tem uma tese para ser defendida e o texto inteiro coopera para que essa tese seja esclarecida. Então vejamos, meu desafio é o que o autor quer me dizer. Por que ele sentou para fazer esse texto? Numa prova ou numa sala de aula, o seu professor ou examinador vai pedir a tese do texto, ou qual é o objetivo do texto, ou qual é a mensagem principal do texto. As três coisas se equivalem. Essas três ideias é que guiam a interpretação do texto. Então, o que é que Gilberto de Menstein queria me dizer com este texto, Pescadores de Ti? Provavelmente você está pensando em solidariedade, em apatia, cúmplice, a necessidade das pessoas se ajudarem. Você não está longe, não. De fato, o autor fala disso no texto. Ele fala de solidariedade, ele fala da voz, ele fala de pescadores, ele fala da necessidade de se ajudar, ele fala da alegria de salvar alguém. Mas isso está muito solto, me parece um tiroteio de ideias. Vamos tentar compactar. Ele juntou tudo isso para dizer o quê? Que é preciso solidariedade? Então, como é que eu descubro isso? Analisando o texto. Eu te pergunto, por que é que ele escolheu essa história e não outra? É uma narração? Ok, vou te dar uma pista. A narração traz o objetivo no seu desfecho. Numa narração, o objetivo do autor está no finalzinho, na moral da história. Então, se os pescadores tentavam pescar, foram solidários, tentavam ajudar e não conseguiram, a ponto de um ter que ficar ajudando aqueles que estavam afogando e o outro ir buscar quem estava jogando as crianças no rio, eu te pergunto, por que o de Menstein escolheu justamente essa lenda e não outra? Porque ele queria dizer que numa situação em que há muitas crianças se afogando e só os pescadores, duas coisas precisam ser feitas. Ou, diante de um problema que se evoluma, duas coisas precisam ser feitas. Uma, atacar o problema. Fica aí, faça o que você puder. E o que o pescador podia fazer era salvar uma criança. O outro pescador tentava descobrir quem estava jogando as crianças no rio. E no momento em que ele descobrisse isso, ele impediria que as futuras crianças se afogassem. Ficou muito claro para ele que ficar ali seria salvar apenas duas de cada vez. Então, qual que é a mensagem dessa lenda? Diante do problema, é necessário atender à emergência e buscar a causa. Vamos ver se nós temos razão? Se nós estivermos certos, na parte dissertativa do texto, o autor busca a mesma coisa. Ou ele continua com o mesmo objetivo. Não tem sentido ele fazer um texto com um objetivo até a metade e um outro objetivo da metade para baixo. Então, o texto inteiro atende ao mesmo objetivo que nós imaginamos que seja mostrar que, diante de uma situação angustiada, como a situação das crianças no Brasil, é necessário atender na emergência e buscar a causa. Se nós estivermos certos na dissertação, o objetivo do autor está sempre na introdução. Então nós temos duas situações opostas. Na narração, o que o autor quer mostrar vem no final. E na dissertação, o que o autor quer mostrar normalmente vem na introdução. E é por isso que a gente vai analisar a introdução agora. Na interpretação da parte dissertativa, ou seja, aquela parte que se segue à historinha que foi contada, o autor começa dizendo assim: esta antiga lenda indiana, que foi a lenda que ele acabou de contar, retrata como nos sentimos no Brasil. São poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um, aparecem outros morrendo pela falta de ar. Ele está contando a lenda de novo. São dois pescadores, são poucos braços, aparecem 2, 4, 8 crianças para tantos afogados. Mal eles salvavam um, outros apareciam morrendo afogados pela falta de ar. Somos obrigados a cair na água e ao mesmo tempo
tentar descobrir quem está jogando as crianças ao rio. Como foi que terminou a lenda mesmo? Um pescador foi obrigado a continuar caindo na água, enquanto o outro tentava descobrir quem estava jogando as crianças ao rio. A lenda foi para mostrar que era necessário atuar na emergência e atuar na causa. Qual é a frase da introdução que nos dá claramente essa ideia? Você concorda comigo que somos obrigados a cair na água, atuar na emergência e, ao mesmo tempo, tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio, buscar na causa. Gilberto de Menstein se deu ao trabalho de nos dar esse recado. Embora sejamos solidários, nós não resolveremos as questões da infância do Brasil se nós não atuarmos nas duas frentes, junto às crianças que já estão se afogando e evitando que outras venham a cair no rio. Na dissertação você vai ver os argumentos que ele utiliza para nos convencer desta tese dele. Ele diz que os responsáveis não estão escondidos lá no alto, não estão lá no rio acima. Os responsáveis estão do nosso lado. São pessoas que não descobriram o prazer da solidariedade. São pessoas, vários pescadores estavam na margem daquele rio e somente 2 pularam na água. Essas pessoas não descobriram o brilho que a gente consegue perceber na luz daquele que a gente salvou da falta de ar. Mas isso que eu estou dizendo é desenvolvimento. Isso que eu estou te dizendo é argumentação. O objetivo do autor é mostrar que é necessário atuar na emergência e buscar a causa. Todas as questões referentes a esse texto deveriam passar por essa tese. Este é o objetivo do autor. Este é o segredo da interpretação do texto. Então, a partir de hoje, a cada texto que você tiver na sua frente para ser interpretado, você deverá ler primeiro, calma e apaixonadamente. Segundo, descobrir por que foi que o autor escreveu isso para mim. O que ele quis me dizer com este texto, que é algo diferente de todos os outros textos já produzidos. Ninguém escreve um texto para dizer a mesma coisa que outro autor já disse, embora as teses se pareçam, mas elas têm um ar bem peculiar, bem individual. Então eu não posso responder a esse texto com um texto que eu já trouxe de casa a respeito de menores abandonados. Eu conto com você para uma próxima aula, em que nós vamos falar daquela estrutura do texto. Como é que o texto se estrutura? O que seria a introdução, o que seria o desenvolvimento, o que seria a conclusão. Mas para isso eu vou te propor algumas questões de interpretação de texto. Você vai interpretá-las e na nossa próxima aula a gente vai comentar a respeito dela.